Esquemas mentais: o que são, como surgem e como influenciam sua vida. Descubra como os esquemas mentais impactam suas emoções, comportamentos e qualidade de vida. Você já notou que tende a repetir certos padrões, mesmo quando não quer? Ou que reage automaticamente de formas que depois considera exageradas? Esses fenômenos são explicados pelos esquemas mentais, estruturas cognitivas profundas e duradouras que orientam, muitas vezes inconscientemente, nossa forma de perceber o mundo, os outros e a nós mesmos. Compreender o funcionamento dos esquemas mentais é fundamental para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e saúde emocional. Além disso, é um conceito-chave na terapia cognitivo-comportamental, TCC, considerada a abordagem mais eficaz para a identificação e modificação desses padrões. O que são esquemas mentais? A estrutura invisível que orienta sua percepção e comportamento. Na perspectiva da psicologia cognitiva, esquemas mentais são estruturas cognitivas organizadas, compostas por crenças, valores e regras internalizadas ao longo da vida. Eles atuam como filtros que direcionam nossa atenção, interpretação e reação aos estímulos, configurando uma espécie de mapa interno a que orienta a nossa vivência no mundo. Esses esquemas são relativamente estáveis e resistentes a mudanças espontâneas. Operam muitas vezes fora da consciência, guiando comportamentos de forma automática. Definem a maneira como percebemos a nós mesmos, os outros e o ambiente. Exemplos de esquemas mentais comuns. Sou inadequado, pode gerar insegurança e retraimento social. As pessoas são perigosas, pode resultar em isolamento e desconfiança crônica. Devo agradar a todos para ser aceito, leva a comportamentos de autossacrifício. Assim, os esquemas moldam não apenas pensamentos, mas também emoções e comportamentos, configurando padrões que podem ser adaptativos ou disfuncionais. Como os esquemas mentais se formam? O papel das experiências precoces e do aprendizado social. Os esquemas mentais se desenvolvem ao longo da vida, mas têm origem, principalmente, nas experiências precoces de socialização, especialmente durante a infância e adolescência, quando somos mais vulneráveis e influenciáveis. Principais fontes de formação dos esquemas: relacionamentos familiares e modelos parentais, estilos de apego e padrões de comunicação. Experiências de aceitação ou rejeição, críticas constantes, abusos emocionais ou físicos. Eventos traumáticos ou significativos, perdas, separações, mudanças abruptas. Modelagem social e normas culturais, valores transmitidos por figuras de autoridade. A criança, com recursos limitados para interpretar situações complexas, tende a criar explicações simplificadas e absolutas para suas vivências, cristalizando crenças centrais como: não sou amado. O mundo é um lugar inseguro. Preciso ser perfeito para merecer carinho. Com o passar do tempo, essas crenças tornam-se esquemas estruturados, moldando padrões de comportamento que se perpetuam na vida adulta. Esquemas mentais disfuncionais, quando padrões cognitivos se tornam fonte de sofrimento. Embora muitos esquemas sejam funcionais e nos ajudem a lidar com o mundo, outros podem ser disfuncionais, prejudicando a adaptação e promovendo sofrimento psicológico. A disfuncionalidade ocorre quando os esquemas são rígidos, não se adaptam às mudanças nas circunstâncias de vida. Hipervalentes, são ativados com extrema facilidade, mesmo quando não são relevantes. Distantes da realidade, geram interpretações distorcidas e desproporcionais. Como os esquemas disfuncionais impactam a vida? Induzem emoções intensas e negativas, como ansiedade, tristeza e raiva. Sustentam comportamentos autossabotadores. Contribuem para a manutenção de transtornos mentais. Afetam a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Exemplo clínico: uma pessoa com esquema de abandono pode sentir-se rejeitada mesmo diante de pequenos sinais de distanciamento, reagindo com ciúmes ou isolamento, alimentando um ciclo de sofrimento. A relação entre esquemas mentais e psicopatologia se evidências na prática clínica. A pesquisa científica tem demonstrado que esquemas mentais disfuncionais estão na base de diversos transtornos psicológicos.
transtornos de ansiedade e esquemas de vulnerabilidade ao perigo e catastrofização, depressão, esquemas de desvalor pessoal e desesperança, transtornos de personalidade e esquemas rígidos de identidade, controle ou desconfiança, transtornos alimentares e esquemas relacionados à autoimagem negativa e necessidade de aprovação, transtorno de estresse pós-traumático, TEP, esquemas ligados à percepção de ameaça e desamparo. Na terapia dos esquemas, abordagem integrativa baseada na TCC, a identificação e modificação desses esquemas é considerada essencial para o tratamento de casos complexos e resistentes. Por que mudar esquemas mentais é tão difícil? A força da rigidez cognitiva. Os esquemas disfuncionais são mantidos por diversos fatores. Confirmação seletiva e tendência a perceber e lembrar apenas evidências que confirmam o esquema. Evitamento experiencial e fuga de situações que poderiam contradizer o esquema, reforçando-o. Repetição de padrões e busca inconsciente por contextos que reproduzam experiências iniciais, perpetuando o esquema. Além disso, muitas vezes os esquemas estão associados a uma identidade pessoal, e mudar o esquema implica alterar a visão de si mesmo e do mundo, o que pode gerar resistência e medo. Como a terapia cognitivo-comportamental promove a mudança de esquemas mentais? A terapia cognitivo-comportamental, TCC, oferece ferramentas eficazes para a identificação, avaliação e modificação de esquemas disfuncionais. Esse processo ocorre por meio de 1. Psicoeducação. O paciente aprende a reconhecer o que são esquemas, como se formam e como afetam sua vida. 2. Identificação de esquemas disfuncionais e mapeamento das crenças centrais e padrões recorrentes. 3. Reestruturação cognitiva, questionamento das crenças disfuncionais e desenvolvimento de interpretações mais realistas e flexíveis. 4. Experimentação comportamental e vivência de novas experiências que desafiam e enfraquecem os esquemas desadaptativos. 5. Fortalecimento de esquemas saudáveis e promoção de padrões de pensamento mais adaptativos e benéficos. Em casos mais complexos, técnicas da terapia do esquema, como a imaginação guiada ou o diálogo socrático, são utilizadas para acessar e modificar memórias emocionais associadas aos esquemas. Diferenças entre esquemas mentais, crenças centrais e pensamentos automáticos, compreendendo os níveis cognitivos. Para compreender a estrutura do funcionamento cognitivo, é importante distinguir 3 níveis fundamentais e esquemas mentais, crenças centrais e pensamentos automáticos. Esses níveis se organizam em uma hierarquia, da base mais profunda até o conteúdo mais superficial da cognição. Os esquemas mentais constituem a estrutura cognitiva mais profunda e duradoura. São padrões gerais que organizam o modo como percebemos, interpretamos e respondemos ao mundo. Por exemplo, uma pessoa pode ter o esquema mental de sou inadequado, que permeia diversas áreas da sua vida, influenciando relações, desempenho profissional e autoestima. Esse esquema funciona como um filtro invisível, moldando a percepção da realidade de forma ampla e persistente. A partir desse esquema central, desenvolvem-se as crenças centrais, que são conteúdos mais específicos e articulados, derivados do esquema. Seguindo o exemplo anterior, uma crença central associada poderia ser: não consigo fazer nada certo. Essa crença reflete uma interpretação mais concreta da experiência pessoal, reforçando e atualizando o esquema ao longo do tempo. Por fim, no nível mais superficial da cognição, estão os pensamentos automáticos. Esses são interpretações momentâneas, rápidas e geralmente não refletidas, que surgem em resposta a situações específicas. Por exemplo, diante de um convite para falar em público, a pessoa com o esquema de inadequação e crença de ineficácia pode ter o pensamento automático: eles vão me criticar se eu falar. Esses pensamentos são mais facilmente acessíveis à consciência e são, frequentemente, o foco inicial da intervenção na terapia cognitivo-comportamental, TCC. Portanto, enquanto os esquemas mentais são amplos e estruturais, as crenças centrais são mais delimitadas e articuladas, e os pensamentos automáticos são transitórios e situacionais. Essa diferenciação é fundamental para a prática clínica, pois permite que o terapeuta e o paciente trabalhem desde os aspectos mais imediatos até as raízes profundas dos padrões de pensamento e comportamento.
Como identificar se você possui esquemas mentais disfuncionais? Alguns sinais indicam a presença de esquemas desadaptativos. Padrões repetitivos de relacionamentos frustrantes. Sensação constante de inadequação ou culpa. Reações emocionais desproporcionais a determinados eventos. Dificuldade em confiar ou se vincular afetivamente. Comportamentos autossabotadores recorrentes. Se você se identificou com alguns desses sinais, considerar a busca por psicoterapia especializada pode ser um importante passo para transformar sua vida. Reprograme seus esquemas mentais e viva com mais liberdade emocional. Os esquemas mentais são como trilhas invisíveis que orientam nossos pensamentos e ações. Embora muitos deles sejam úteis, outros podem nos aprisionar em ciclos de sofrimento, alimentando inseguranças e limitando nosso potencial. A boa notícia é que, com o apoio de um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, é possível identificar esses padrões, compreender sua origem e transformá-los, promovendo mais equilíbrio emocional, autonomia e qualidade de vida. Agende agora sua sessão e inicie a jornada de mudança dos seus esquemas mentais. Perguntas frequentes sobre esquemas mentais e TCC, FAQ. Esquemas mentais podem ser totalmente eliminados? Não necessariamente. O objetivo não é eliminar, mas sim flexibilizar e modificar esquemas disfuncionais, tornando-os menos rígidos e prejudiciais. Todos possuem esquemas mentais? Sim, todos desenvolvemos esquemas ao longo da vida. O problema surge quando esses esquemas se tornam inflexíveis e disfuncionais. Quanto tempo leva para mudar um esquema mental? Depende de diversos fatores, como a profundidade do esquema, o contexto de vida e o engajamento no processo terapêutico. Algumas mudanças podem ocorrer em meses, outras demandam anos. A terapia do esquema é a mesma coisa que TCC? Não. A terapia do esquema é uma abordagem integrativa que expande a TCC, incorporando técnicas de outras escolas terapêuticas, como Gestalt e psicodinâmica, especialmente útil para transtornos complexos. É possível mudar esquemas mentais sozinho? Embora o autoconhecimento seja importante, mudanças profundas em esquemas disfuncionais geralmente requerem intervenção profissional, para oferecer suporte, técnicas e segurança no processo.